tudo bem com vocês? Aqui é o Peretan. Hoje fazer um vídeo que eu estou pensando já em como fazer esse vídeo há bastante tempo, né? Eu já cheguei nessa condição há muito tempo, né? Eu acho que eu vou me assumir como hiperpoliglota, né? Porque eu já devo ter falado em alguma live que um grupo de hiperpoliglotas entrou em contato para que eu fizesse o cadastro com eles. Eu estou considerando isso. Eu só tenho que sentar com calma e ver como é que faz esse processo todo. Tem um processo de entrevista, tem um processo de avaliação. Mas eu já sou hiperpoliglota, né? Bom, para quem não sabe o que é hiperpoliglota, bom, a definição básica eu devo ter falado em um outro vídeo. Poliglota é alguém que fala mais de 4 idiomas. Porém, quando esse número chega a 6, tem uma definição que chama de hiperpoliglota, né? E, bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou estudando 14 idiomas, quer dizer, prova aí que eu sou hiperpoliglota, né? E vamos tentar esclarecer. Desculpa se eu ficar um pouco perdido, porque é muita coisa, eu tive que pensar muito para fazer esse vídeo. Então, se eu ficar perdido, tenha paciência comigo aí, né? Então, vamos falar primeiro dos idiomas. Eu tentei dividir aqui em alguns parâmetros. Eu acho melhor eu dividir primeiro em família linguística, que também dá uma noção de como você deve estudar e qual o idioma você deve escolher para estudar. Então, vamos começar assim por ordem. Eu fiz uma listinha aqui. Desculpa eu colar aqui, mas é muito idioma, então eu tenho que escrever, senão eu esqueço o que eu vou falar. Então, vamos começar pelos eslavos, ou seja, são os idiomas ali falados no leste europeu, né? Incluindo o russo. Ele divide em 3 grupos, mas eu não vou entrar aqui porque senão vai ser aula de linguística. Então tem os eslavos ocidentais, orientais e do sul, né? No caso, eu estou estudando só eslavos, acho que ocidental. Não vou entrar aqui em detalhe, porque senão a gente vai se perder. Mas idioma eslavo, eu estou estudando polonês e russo, que são de grupos distintos, de famílias. Uma hora eu posso fazer isso com calma para esclarecer mais, mas eles são de grupos distintos de línguas eslavas. Se eu quisesse pegar uma língua do grupo do sul das línguas eslavas, eu estudaria búlgaro ou servo-croata, que é o grupo sul, né? Mas a gente vai entrar nisso em outra hora. Então, 2 idiomas eslavos que eu estou estudando no momento, polonês e russo. Idioma chinês, eu estou estudando 3 idiomas chineses. É bom eu falar o nível logo para depois eu tirar essa coisa aqui. Mas do zero mesmo, que eu diria, eu estou estudando xangainês e cantonês. São línguas diferentes do mandarim também. Então, são 3 línguas chinesas, né? Mandarim, cantonês e... Por que eu estou contando assim? Acho que é gringo que conta assim. Conta assim, 1, 2, 3, né? Xangainês, cantonês e mandarim. Desses, o mandarim está no nível B1, então eu não diria estudando. Eu estou aperfeiçoando, estou aprendendo mais vocabulário, treinando minha audição e coisa assim, né? Coisa do tipo, né? Idiomas latinos, no momento, eu estou estudando italiano e francês, ambos no nível B1, para eu não ter que falar de nível depois, né? Idiomas semitas, eu estou estudando 2 ao mesmo tempo agora, que é o árabe. Árabe tem uma dificuldade, porque eu queria aprender o egípcio, mas talvez com dificuldade material, porque o material era todo romanizado. E quando eu usava material romanizado, eu não tinha acesso a dicionários. Então eu voltei agora para o MSA, que é o árabe padrão. O árabe usado na televisão. Chama MSA, Modern Standard Arabic. Então eu estou estudando árabe padrão e hebraico, né? Sendo que desse hebraico, eu diria que eu sou falso iniciante, que eu já estudei no passado um pouco, né? Mas eu estudei mais hebraico bíblico, mas eu tinha algumas noções, né? E eu já sabia ler a letra, então não fico totalmente perdido, né? Então meu estudo de hebraico, ele flui mais do que o de árabe, que árabe eu ainda estou no alfabeto, né? Idiomas germânicos, agora estou estudando 2, holandês e sueco, sendo que o holandês já está no B1, está encaminhado, né? Já consigo entender bastante podcast, consigo me virar na conversação, né? E vocês que seguem o canal sabem que eu fiz um vídeo aí um tempo apresentando um livro de holandês que eu comprei, né? Já é nível intermediário, né? Então eu consigo entender noticiário, programas assim em geral, né? Esse dia eu até me arrisquei a ver um seriado em holandês começando a entender alguma coisa, né? Então, línguas germânicas, holandês e sueco. Idioma aglutinante é o coreano, né? Tem gente que fala que coreano é parecido com japonês, coloca no grupo altaico, mas isso é uma coisa meio controversa. Então, bota aí, idioma aglutinante, coreano, né? Se você não sabe o que é idioma aglutinante, é simplesmente um idioma que as funções gramaticais são acrescentadas depois da palavra, né? Por exemplo, eu, o atashi, né? O japonês fala a mesma coisa, né? E quanto a mim, o atashi wa, em coreano é nanun. E essa partícula tem a mesma função, né? E para sujeito, mesmo a partícula é ga, tanto em coreano quanto para japonês. Então, são esses idiomas que você vai acrescentando essas partículas para dar uma função gramatical. Então, aglutinante é o coreano. Celta, eu estou estudando um idioma celta, que é o irlandês. Outros idiomas celtas são o escocês e o galês, né? Aquele idioma falado ali no país de Gales, né? O Welsh, né? E o idioma que eu diria isolado, ainda que seja língua europeu, é o grego, né? Então nós temos aqui 14 idiomas, né? Polonês, russo, vamos contar. Polonês, russo, xangainês, cantonês, mandarim. Já tem 5, né?
italiano, francês, árabe, hebraico, 9, holandês, sueco, coreano, irlandês e grego. Não são 14 idiomas, né? Como eu falei, por nível, desses aí eu diria que eu estou estudando 9, porque em mandarim, italiano, francês, holandês, qual é o outro? Deixa eu ver aqui, eu botei a cola aqui. E coreano, holandês, italiano, francês e mandarim. Eu sou B1, já, intermediário, né? Mas eu diria que do zero mesmo, que eu estou aprendendo do zero, eu diria xangainês do zero, árabe, hebraico, sueco, irlandês e grego. Então são os 14 idiomas, né? Como eu estou dividindo esses idiomas? Eu estou tentando... Antes eu queria estudar tudo ao mesmo tempo, só que é impossível porque são muitos idiomas por dia. Eu não conseguiria estudar 14 idiomas por dia. Então como que eu dividi esse estudo de idiomas agora, né? Então, de segunda a sexta, eu dividi os idiomas na seguinte ordem, né? Eles estão até aqui do meu lado, ordenados nessa ordem que eu falei, né? Tem opção de livro aqui, eu boto uma caixinha aqui do lado já para estudar, né? Tem uma caixa aqui de estudos, vou mostrar aqui, ó. Eu já deixei do lado para estudar, né? Já na ordem que eu tô falando, né? Mas de segunda a sexta, como eu tenho feito, anota aí, são de segunda a sexta eu estudo 8 idiomas, né? Então são holandês, polonês, cantonês, grego, russo, hebraico, árabe e coreano, né? De segunda a sexta, né? E sábado e domingo eu tenho estudado xangainês, irlandês, sueco, mandarim, francês e italiano. Vamos tentar ser mais específico agora. Agora, como que eu estudo, né? Como estudar? Eu acho que a pergunta de $1 milhão é o que todo mundo quer saber. E o pessoal fantasia muito sobre idioma, né? E até fantasia até demais, fazendo poliglotismo uma coisa sobrenatural que não é sobrenatural. Simplesmente a realização da motivação para aprender com disciplina. Não tem mais nada que isso. Eu acho que não tem ninguém gênio para aprender, né? Se você for olhar a história desses poliglotas aí, os que falam mesmo, né? Porque tem muita gente aí que só fala, é só fogo, fogo de palha, né? É só lábia, né? Os que falam mesmo, tu vai ver quantos anos o cara estudou, quantas horas por dia, né? Se for o caso, o cara estudou para aprender, né? Por exemplo, eu não aprendi japonês sem fazer nada, eu estudei muito, né? Mas como estudar, né? Primeiro, eu acho que eu dividiria em três aspectos, né? Eu diria primeiro o aspecto do material, né? Depois o tempo de estudo e o como estudar em si. Em relação ao material, isso aqui é para responder as perguntas recorrentes que aparecem aqui, né? Se eu uso aplicativo, como que eu estudo? Então, eu vou resumir aqui, né? E se alguém perguntar depois, vocês me ajudam, por favor, né? Eu nunca estudei com aplicativo, eu só estudo com livro-texto. Por exemplo, eu tô aqui o livro de grego moderno, que eu vou estudar daqui a pouco, né? Eu sempre sigo um texto porque no final do livro, você vai ter aprendido o que está no início do livro, por exemplo. Vamos pegar um exemplo assim, abstrato. Lição 1, verbo no presente. Lição 2, verbo no passado. E negativa. Condicional. Então você tem esse currículo todo, tem o vocabulário por lição. Então quando você terminar um livro, você terminou o vocabulário estipulado pelo livro, mas os índices gramaticais você não tem que ficar perdido na internet procurando aula, né? Porque de repente que você achou num site, no outro site está num nível diferente, você não vai conseguir absorver aquilo tudo. Pelo menos eu não consigo estudar na internet, né? Eu acho que eu perderia mais tempo procurando material na internet que estudando, enquanto que quando você tem um material fixo, você já vai absorver esse material que é proposto para você. E eu acho bom isso. É bom a gente ter um currículo para aprender, né? Então, primeiro, livro-texto. Não me pergunte de dica na internet, qual site eu sigo, qual aplicativo. Eu nunca usei aplicativo e provavelmente nunca vou usar, porque não me ajuda. Eu já tenho um currículo que estou estudando no livro. Se eu for partir para um aplicativo, ele vai usar um vocabulário que eu não conheço, que não está no contexto que eu estou vendo, de repente uma gramática diferente, eu não vou aprender tanto, né? Então eu só estudo livro-texto, escolha um livro que você gosta, né? E se você tem dúvida em relação a livros, eu fiz recentemente lá no meu Patreon, eu botei a lista de todas as matérias que eu estou usando para esses 14 idiomas. Se você tiver interesse, é claro, né? E você também me apoia, né, a estudar mais, né? Então o material é isso. Eu só estudo com livro-texto. Não me pergunte sobre o que eu acho do aplicativo tal e tal. Eu não sei, porque eu não uso. Nunca usei, né? E outra coisa que é importante, tempo de estudo. Vocês viram aqui que eu estou estudando 14 idiomas por dia. Então é impossível, fisicamente, mesmo que eu quisesse, eu não posso estudar um idioma 1 hora por dia, porque seriam 14 horas por dia estudando. Eu não tenho esse tempo todo, nem essa energia toda, né? Então como é que eu faço? Então eu dividi o meu tempo de estudo de 10 a 15 minutos. E 15 minutos, bom, desses 14 idiomas, para não ter que falar o idioma de novo,
desses 14 idiomas, eu só estou estudando por 15 minutos sueco, xangainês e irlandês, porque eles são, em todos os aspectos, são idiomas totalmente novos para mim, né? Sueco nem tanto, porque é língua germânica, então muita coisa eu consigo adivinhar e, sei lá, apreender pelo holandês e pelo alemão, e até pelo inglês, né? Xanganês é bem diferente na fonética, ele também é diferente do mandarim, mas ele é mais próximo de mandarim do que com cantonês, né? Mas é outra língua, eu tenho que prestar mais atenção, né? E irlandês é uma língua celta que eu nunca estudei, então é bem diferente. Para isso eu tenho dedicado 10 minutos. Os outros são 10 minutos, né? 10 minutos por dia. E acho que a parte que todo mundo quer saber, como estudar? Bom, já que eu já sei o tempo que eu vou estudar, 10, 15 minutos, eu já tenho material fixo, eu não tenho que ficar na internet procurando dica e montando material para estudar, ou montando, sei lá, o meu arquivo para estudar. Eu simplesmente pego esse material e sigo, né? Algumas dicas vocês já viram. Por exemplo, quem está me seguindo no Instagram, eu botei lá, eu comecei a botar uns time-lapses como eu estudo, né? Vocês veem que eu simplesmente sigo o livro, né? E eu estou pensando em começar a fazer uma série para os meus assinantes do Patreon, como eu estudo de fato. Para aqui a câmera e mostro estudando e de repente comentando, né? Pra vocês verem como eu estudo. Mas basicamente, não tem segredo. Eu simplesmente começou a lição 1, vai ter um tema lá da lição, o tema gramatical. Eu vou ler o diálogo. Claro que vai aparecer palavra que eu não sei. Se é uma língua nova, tem gramática que eu não sei, simplesmente eu vou dissecar cada parte que eu não sei. Vou lá vendo o vocabulário, a gramática para poder entender o diálogo. Depois eu vou escutar o áudio. Importantíssimo, tem que ser material com áudio sempre, a não ser que você queira só ler nessa língua, né? Eu quero falar também, então eu vejo o vocabulário todo. Geralmente os livros que eu tenho, a estrutura que eu gosto é diálogo. Na seguinte página já tem um vocabulário que aparece no diálogo, os termos gramaticais mais difíceis, então eu avalio essa parte toda, volto pro diálogo até entender, depois eu escuto e exercício. E interessantemente eu vi que esses 10 a 15 minutos funcionam, porque a gente pensa que é pouco, mas vamos pegar esses 10, 15 minutos, não, vamos de 10, que é o meu tempo padrão de estudo, 10 minutos por dia. Ou seja, eu estou estudando, assim, dos 15 minutos, eu vou falar porque eu botei 15 minutos também. Então, de 10 minutos, 5 dias por semana, quer dizer, os 8 idiomas principais, né? Então, eu vou ter estudado cada idioma 50 minutos por semana. E hoje, final de semana, eu pensei em botar 10, mas se eu fizer 10, eu acho que o avanço vai ser muito devagar. Então, já que eu estudo esses idiomas só 2 vezes por semana, eu botei 15 minutos para que o tempo seja 30 minutos de estudo por semana, né? Agora, vamos botar isso no lápis por mês. Então, 50 minutos por semana de idioma, né? Por mês vai dar quantos minutos? Por mês já fica interessante, né? 50 minutos, 200 minutos dá 2 horas, peraí, nossa, 200 minutos, 2 horas, nossa, eu não vou tentar fazer cálculo, mas aí, dá mais de 2 horas de estudo, né? E você vai continuar multiplicando isso por mês, então é um tempo interessante, né? E o bom desse estudo de 10 minutos é que não tem, assim, distração. A minha esposa fala que o meu nível de distração é tal que ela me chama e eu não escuto, porque eu estou literalmente em alfa. Eu tiro toda a distração, é só os livros aqui, né? Eu até tentei fazer um vídeo hoje para começar como é que eu estudo. Então, o processo são 10 minutos de estudo. Então, ou seja, quando eu começo a estudar, já estão meus livros prontos que eu vou usar, o caderno, as lapiseiras prontas, o computador está aberto já no dicionário que eu vou usar, o áudio já está pronto para ouvir. Então, eu não perco tempo fazendo nada nesses 10 minutos, é só me concentrando nos estudos. Então, é por aí. Então, é possível, e aproveitando, fazendo a ponte aqui, muita gente pergunta se é possível estudar vários idiomas ao mesmo tempo. Sim, senão eu não estudaria 14 idiomas. É claro que eu tenho alguma vantagem nesses estudos, porque nem todos são idiomas nos quais eu sou totalmente iniciante, e eu tenho algumas vantagens em alguns idiomas. Por exemplo, sueco não é a primeira, aliás, é a quarta língua germânica que eu estudo, então eu já sei alguma coisa de língua germânica, então fica mais fácil entender o vocabulário, gramática. Por exemplo, comecei com árabe, mas eu não estranho escrever da direita para a esquerda. Algum vocabulário de hebraico e grego, ele se sobrepõe, quer dizer, tem vocabulário parecido, tipo casa, né? Beit, casa, né? Por exemplo, estudando polonês e russo, uma coisa que eu estudo em polonês me ajuda no russo, porque são línguas eslavas, né? Então, um ajuda no outro, né? Eu diria que das línguas aqui que nada me ajuda é o grego, porque um idioma totalmente isolado, então o que eu estudei não ajuda tanto, né? Assim como o caso do irlandês. Mas, por exemplo, a vantagem maior minha é nas línguas que usam ideogramas chineses, ou seja, o xangainês, o mandarim e o cantonês. Porque eu sei japonês, né? Aliás, eu sei mandarim agora porque já está no B1, né? Então eu uso esse meu conhecimento de mandarim e japonês para estudar tanto o cantonês como o xangainês. Ou seja,
a última parte, né? Como estudar, eu omiti essa parte dos kanjis, porque no caso de línguas que tem kanjis, você vai ter que ler a lição, ver palavras, ouvir o áudio, e você vai ter que tirar um tempo à parte para estudar os ideogramas, né? Já no meu caso aqui, no cantonês, xanganês, eu não tenho que fazer isso. A não ser que sejam letras específicas desses idiomas. Eu não chamo de dialeto, né? São idiomas. Eu até coloquei alguns kanjis que eu aprendi lá em xanganês, em cantonês, eu botei lá no meu Instagram, né? Então, para quem estuda línguas asiáticas, vai ter que estudar os ideogramas também. Mas já que eu sei japonês, eu não preciso estudar esses ideogramas, né? Então é isso aí. Acho que eu falei demais. O vídeo acabou passando de 15 minutos, mas eu espero que tenha te dado uma visão aí de que... Não, primeiro, te motivar a estudar. É possível estudar, só que tem que ter disciplina, né? Então, o que eu faço aqui, já tenho material pronto aqui. E eu estudo com timer para não passar dos 10 minutos. Porque dá aquela... Às vezes o estudo tá divertido, olha, tá sempre divertido, né? A gente quer extrapolar, mas a gente tem os outros idiomas, né? Então, essa disciplina é muito boa para tudo, né? E te dá uma concentração que você não tem noção, né? Então é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo, obrigado pelo apoio ao canal. Eu peço aí que se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, de compartilhar, de assinar se você não é assinado. E se você quiser me abençoar mais do que dar o seu like, você pode me seguir no Patreon, onde tem colocado essas dicas de idiomas, dado o nome dos livros de idiomas. Estou querendo fazer uma série aí, mostrando eu estudando de fato, dando as dicas de como eu faço em tempo real, né? Então você me apoia lá no Patreon, me ajuda a estudar mais e se ajuda a estudar. Eu também estou no Instagram, onde eu boto dicas de idiomas, tenho colocado uns time-lapses dos meus estudos, né? Você pode também ser membro desse canal para me ajudar mais diretamente, né? E ter acesso às lives depois que elas acabam. Eu também estou, assim, o Instagram e o Patreon é Gengotaku. Eu também estou no Twitter com a conta Aula Japonês. E se você quiser japonês, eu tenho curso de japonês, para você me ajudar também a produzir mais material. E você quer aprender alemão, calma que vai sair. Eu estou fazendo várias coisas aqui, mas está avançando devagarzinho, vai sair meu curso de alemão. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido. Abração, tchau, tchau. Bons estudos. Fui!